Shalom a todos que nos assistem. Gostaria de agradecer pelo, pelos que estão seguindo o canal e os que estão já hoje realizando estudos bíblicos com a Shen Olan. Hoje eu vim trazer um estudo pessoal, meus irmãos, e que assim foi algo que me trouxe libertação durante essa semana. Há muito tempo, né, eu venho lutando com umas crises internas e mesmo após conhecer religião ou mesmo conhecendo a verdade também fora de religiosidade, eu ainda me sentia prisioneiro, né? E aí eu comecei a fazer um estudo, porque eu tinha muita dúvida ali sobre Ezequiel, capítulo 28 e Isaías 14, né? Sobre Anahás, falada ali em Gênesis, também, né? Diabo que foi lançado ali, e o diabo, a antiga serpente de Satanás ali no falado também em Apocalipse, né? E aí eu quis me aprofundar após uma conversa com o Rabino, né? Sobre na última paraxá que ele passou de Bereshit e algumas coisas que nós conversamos após, né? Essa pregação de Bereshit no último Shabat. E foi um tema que eu me aprofundei e acabou sendo libertador para mim. E eu gostaria que fosse libertadores para aqueles que têm o mesmo sentimento de uma escravidão ali mental, ou religiosa ou espiritual, né? E, e isso me abriu demais a mente, e alguns textos que eu não conseguia compreender, né? Tanto em Romanos e cartas como a gente já veio estudando as cartas de Tiago, depois Pedro, 1 Pedro, 2 Pedro, né? Depois eu estou fazendo o estudo, né? Nós vamos entrar em João e depois entrei em Judas, né? Então eu já tinha lido todas essas cartas e não compreendia a carta muito bem de João. Porém, todas as outras cartas eu já conhecia, né? E pregava sobre elas até por elas falarem muito da parte das leis de Deus. Mas João ela fala de uma forma mais amorosa sobre isso. E eu não conseguia compreender até então, né? Até conhecer, eu acho que essa verdade que acabou me libertando. E eu gostaria de trazer para os irmãos também essa libertação, essa liberdade, esse sentimento de liberdade. E que não é um sentimento de libertinagem, sim de liberdade da nossa mente. E aí os irmãos vão compreender conforme for passando o estudo. Vou procurar não me alongar muito. Bom, começamos assim. Quando o termo Satanás e Diabo foram citados na Bíblia? E a primeira vez, e qual o seu significado verdadeiro? Bom, essa é uma das dúvidas mais profundas que existe, e entender quando e como Satanás e diabos aparecem pela primeira vez na Bíblia muda completamente a forma de ver o conflito espiritual. Vamos passo a passo, olhando as origens hebraicas e grega e o significado verdadeiro de cada termo. Então, primeiro aqui nós vamos para Satanás, que tem uma origem hebraica. A primeira menção à palavra Satã aparece pela primeira vez em Números 22, na história de Balaão, quando o anjo de Jeová se opôs a ele no caminho. Então a ira de Jeová se acendeu, porque ele ia, e o anjo de Jeová pôs-se no caminho por adversário, Satã, contra ele. Número 22. Aqui, Satã não é o nome próprio e nem se refere ao diabo, mas sim a um opositor ou adversário. O anjo do próprio Eterno é chamado de Satã.
porque estava se opondo ao profeta desobediente. Vamos seguindo. Etimologia hebraica: Satã é um adversário, opositor ou acusador. Pode se referir a qualquer pessoa ou ser espiritual que se opõe a outro. Por exemplo, em 1 Reis 11, 14, 23 e 25. Pessoas são chamadas de Satã contra Salomão. Começam a entender, interpretar? Quando passa a ser um título espiritual? No livro de Jó, o termo Hassatã aparece com um artigo definido. O Hassatã veio também entre eles. Jó 1,6. Hassatã, o adversário, indicando um ser espiritual acusador, alguém que se opõe e acusa os servos do Eterno diante dele. A partir daí, Satanás começa a ser entendido como uma entidade celestial rebelde, o acusador da humanidade. Vamos dando sequência. 2. Diabo. Diabo já vem da origem grega. Primeira menção aparece no Novo Testamento em Mateus 4:1, quando Yeshua é tentado no deserto. Então foi conduzido Yeshua pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, né? Etimologia grega: diabolos vem de dia, através, e balo, lançar, atirar. Literalmente, aquele que lança contra, o que difama, acusador, caluniador. É o termo grego equivalente ao hebraico Satã, quando a Bíblia hebraica foi traduzida para o grego, Septuaginta, cerca de 200 anos antes de Cristo. Os tradutores usaram diablos para traduzir Satanás, ou Satã, tá? Então, no tópico 3 aqui a gente tem uma diferença entre Satanás e diabo, né? Satanás, no hebraico, adversário, opositor ou acusador. Ele tem uma ênfase na oposição ao propósito divino. Diabo, grego, caluniador, acusador, enganador, ênfase na difamação e engano. Ambos descrevem o mesmo ser espiritual rebelde, mas de perspectivas linguísticas diferentes, hebraica e grega. Aqui eu queria fazer um adendo, porque foi nessa mudança do hebraico ali para grego que os gregos começaram a introduzir, até por ter um pouco de conhecimento ali dos religiosos egípcios, que eles começaram a induzir, como colocar um diabo como um ser espiritual, mas um ser com chifres, né? Um ser maligno ali, forte, até mesmo opositor a Deus ali, né? E nós vamos ver aqui no estudo mais pra frente que não é isso, né? E aí a igreja romana católica acaba colocando esse deslumbre, né? Essa imagem de um Satanás ali com rabo, chifre, vermelho, com garfo na mão, né? E acaba seguindo essa geração. E aí a gente vai acompanhar, o estudo é um pouco longo, mas vocês vão ter entendimento. Outros nomes usados na Bíblia. A Bíblia usa diversos títulos para esse mesmo ser, mostrando seus papéis e caráter. Hassatã, o adversário, em Jó 1,6. Lúcifer, Helel, Ben-Sahar. Portador de luz, filho da alva, termo poético para o rei da Babilônia, usado simbolicamente em Isaías 14:12. Isaías, 14:12. Diabo, caluniador, Mateus 4:1. Belial, sem valor, perverso, 2 Coríntios 6:15. Logo mais à frente nós vamos falar um pouquinho sobre Isaías, tá? E aí vocês vão entender a interpretação. Outros nomes:
Antigo dragão, serpente, enganador desde o Éden, Apocalipse, lá que eu falei, 12:9. Príncipe deste mundo, influência sobre o sistema humano, João 12:31. Se vocês tiverem dúvidas sobre alguns desses capítulos, pausa o livro, dá uma lida lá, pausa o vídeo, dá uma lidinha lá, né? Porque nós vamos falar principalmente de Isaías, né? E de Ezequiel, né? Mas nós vamos falar desses termos também. 5. Síntese espiritual, visão hebraica messiânica. Na perspectiva hebraica messiânica, Satanás não é o rival igual a Deus, mas uma criatura caída, limitada. Ou seja, muitas religiões colocam Satanás ali como um adversário que está numa luta com Deus, né? Mas tem uma passagem na Bíblia que fala: Deus não pode ser tentado. Então isso cai por terra, porque nada vence Deus. Ele criou tudo. Ele não criaria uma personificação para ser igual a ele ou maior que ele, né? Atua como acusador, enganador e tentador, sempre dentro dos limites permitidos por Jeová. Veja Jó 1:12. Sua derrota final já foi decretada por meio do Messias e Yeshua. Lucas 10:18, Apocalipse 20:10. Aqui a gente tem uma visão hebraica e messiânica. Nós já nos colocamos como uma visão messiânica de seguimos o Messias, né? Seguimos o que o Messias prega, né? Seguimos o que o Messias nos orientou, né? E não somos judaísmo messiânicos. E isso cabe para um outro vídeo, porque a gente não segue, né, o Tanar ali, livros deles, como Sidur, como sumi os nomes dos livros que ele segue, a Torá oral, né? Nós não seguimos. O Tanar significa o Antigo Testamento, esse sim nós seguimos, né? E nós não seguimos rituais dele, né? Então nós temos uma visão hebraica messiânica, tá? Nós queremos resgatar o contexto hebraico lá do início, né, das escrituras, com uma visão messiânica de seguidores do Messias, tá? Então nós não temos denominação, nós somos uma congregação que nos reunimos para estudar a verdade, tá? E tentar trazer esse entendimento. Ele fala aqui: quer que eu tente mostrar onde o texto original hebraico e grego mostram essas palavras, com transliterações e contexto, para você ter como significado mudou nas traduções, para você ver como o significado mudou nas traduções? Posso colocar lado a lado o texto, tá? Então, aí você disse, então podemos entender, aí eu perguntei para ele, então podemos entender que o diabo ou Satanás não são anjos que estão na terra, e sim que é nosso próprio pensamento de sabotagem quando tentamos ir contra a palavra de Deus? Ele fala aqui, você está entrando num ponto profundo da teologia hebraica e messiânica, a natureza real do Satã. Sim, a sua leitura está muito alinhada com o entendimento original hebraico e com que muitos sábios judeus e mestres messiânicos compreendem até hoje. Vamos destrinchar isso com clareza e bases bíblicas. Só aqui a gente já pode ver que ele traz o conceito do que era Satanás, diabo, a serpente, lá de trás. O pessoal já tinha um conceito que aquela briga espiritual de Eva era uma briga ali entre ela, né? Do conhecimento da verdade. Nós vamos passar por esse ponto. Mas, conforme eu fui falando, a gente vai ver que esse Satanás que vem hoje tem muito profundidade das ideologias pagãs, egípcias, né? Gregas e romanas. E isso nós vamos dar sequência, né? Eu acho que o estudo está bem separado e vocês vão entender, e no final eu também toco no ponto central que eu queria chegar. O conceito hebraico de Hassatã não é um nome próprio, mas uma função. Na Torá e nos escritos hebraicos antigos, Satã não era um ser com chifres, mas uma função espiritual.
ou seja, aquele que se opõe, o adversário, um obstáculo, um acusador. No hebraico original, Hassatan, ou adversário, literalmente, o que resiste ou se opõe. Isso pode se manifestar de várias formas. Um anjo de Jeová pode agir como Satã, em Números 22, 22. Um pensamento humano pode ser Satã quando se opõe à vontade divina, ou mesmo um espírito acusador, como em Jó 1, pode exercer esse papel. Aqui é muito interessante, né? Um pensamento humano pode ser de Satã, né? Então a gente tem que ter cuidado, e quem vem acompanhando nossos estudos e quem quer praticar uma techuvá, né, verdadeira, genuína, que a gente não se opõe a outras religiões ou outras igrejas, mas a gente sabe como o sistema está hoje em dia. Tudo aquilo que na sua mente te deixa em dúvida é o próprio Satã colocando em dúvida. Mas vamos supor, uma pessoa que não tem princípio nenhum religioso não, um princípio bíblico ali, de seguir o que está na Bíblia. E ela tem o fazer o bem ou fazer o mal. Bom, dando sequência, né? Então, Satã não é originalmente um nome, mas um papel espiritual mental, né? De resistência ou plano do eterno. 2. No pensamento judaico-messiânico, né? A gente vê algumas comparações, porque o que nos diferencia também são tradições, tá? A tradição rabínica e messiânica entende que Hassatan é a força da acusação, a inclinação ao mal, Yetz Hara, que existe dentro de cada ser humano, ou seja, ele não tem poder próprio fora da permissão divina. Sua função é testar, provocar, revelar o que há dentro de nós. Ele representa a voz interior de oposição à obediência. Em Bereshit, Gênesis 3, a serpente é símbolo dessa voz, a dúvida, a desobediência, o desejo de ser independente de Deus. O texto nunca diz literalmente que serpente é Satanás. Isso é uma interpretação posterior. Ela representa a inclinação humana de desobediência à ordem divina. Então, como eu estava falando até aqui em cima, né, a pessoa que não tem uma visão bíblica e ela vai fazer alguma coisa, sei lá, vai matar alguém, né, vamos supor, porque se for falar de alguns elementos de leis bíblicas, ela não vai ter noção. Então ela fica mato ou não mato, né? Aquele pensamento maligno dela, mato ou não mato, é certo ou é errado, né? Isso daí é o Satanás dentro dela falando faça, não faça. Depois vem o arrependimento, né? Aquela cobrança, né? Interna dentro da pessoa, né? Então nós que hoje seguimos as leis, né? Que são leis eternas de Deus, porque ele nunca mudou, e aquela religião que hoje fala, não precisa mais, né, das leis. E para nós, a gente tem que olhar essas pessoas, se a gente já tem uma visão de que estamos no entendimento certo, né, de que a lei de Deus é eterna e nós temos que guardar, assim como o amor, a fé em Cristo, né? Apocalipse 14, 12, né? Aqui está a paciência dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Yeshua, né? Esses são os santos que serão salvos, né? Se nós temos esse conhecimento e nós tentamos fazer algo fora das leis ou perder essa fé, né? E, e nos perdemos nisso, né? E aquilo nos cobra, esse é o verdadeiro Satanás, né? É aquela cobrança interna, né? De não, vai lá, faz o que é errado, pode comer comidas, né? Que não são kasher, né? Pode, o sábado foi abolido, essas coisas, e essas coisas ficam na nossa mente, né? Então é uma briga interna. Até então, né, quando veio esse despertar,
eu, por praticar as leis, me sentia muito legalista fazendo as leis, mas mesmo assim muita cobrança. E com esse estudo foi clareando a minha mente, né? E após isso eu comecei a ter algumas interpretações muito valorosas assim do de um despertar da fé verdadeira e genuína, que me ajudou demais esse estudo. Espero que realmente possa ser autoexplicativo e abrir a mente de cada um. Como Yeshua interpretou Satanás, Yeshua confirma esse entendimento espiritual interno. Veja Mateus 16, 23. Mas Yeshua, voltando-se, disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das coisas do homem. Pedro não era um demônio, mas naquele momento seu pensamento estava se opondo ao propósito divino, a cruz. E Yeshua chama isso de Satanás, ou seja, a mente humana resistindo à vontade de Deus. A visão espiritual equilibrada. Na perspectiva hebraica messiânica, podemos dizer: nível 1, interpretação literal. Há seres espirituais que servem e também se opõem dentro dos limites dados por Deus, que é conforme Jó 1. Simbologia. Satanás é a força de oposição, a que acusa, o ego que tenta nos desviar da obediência. E o interior espiritual é a voz interna de sabotagem, a Yetz Hará, inclinação mal, que tenta corromper o coração. Né? Então a gente está vendo aqui a simbologia, né, de Satanás, né? Essa força de oposição, aquilo que tenta corromper tudo que nos leva para Deus. Paulo também reconhece isso. Veja Romanos 7,23. Vejo nos meus membros outra lei que guerreia contra a lei da minha mente. Então Paulo nunca foi ali contra as leis, né? Se a gente pegar Romanos e tentar interpretar ali, né? E ele também vai falar, então, anulamos as leis pela fé de maneira alguma. Antes estabelecemos as leis, né? Porque a lei é divina, né? A lei ela serve para nos acusar ali, vamos colocar assim, conforme Paulo coloca, mas é para nos acusar o quê? É para nos alertar que nós ou seguimos ou estamos infringindo. E se a gente infringe e ela coloca a culpa sobre nós, ela está colocando Satanás, né, sobre nós. Só que aí nós temos um intermediador quando pecamos, que é Cristo. E aí foi aonde me chamou a atenção para a fé. Pecamos porque fomos contra a lei, mas pedimos perdão porque o único que seguiu toda a lei é Cristo, né? Não que nós podemos pecar e pedir perdão, pecar e pedir perdão, porque aí Tiago já nos fala também, né? Bom, conclusão espiritual. Sim, Danilo, você está correto e entende que Satanás ou o diabo, na essência, não são apenas seres externos, mas a manifestação da oposição a vontade de Deus, tanto no mundo espiritual quanto da mente humana. Cada vez que resistimos à palavra, duvidamos do eterno ou nos deixamos levar pelo ego e pelo medo. O Satã se manifesta em nós como um espelho do que ainda precisa ser transformado. Mas quando obedecemos, amamos e confiamos em Jeová e em Yeshua, o acusador perde poder, porque ele vive da obediência e da culpa. Apocalipse 12, 10, 11. Bom, dando continuidade, né, aqui a gente tem como o judaísmo messiânico explica a Yetz Hatov, inclinação ao bem, e a Yetz Hará, inclinação ao mal. E como Yeshua veio justamente para redimir e equilibrar essa força dentro de nós, né? As duas forças dentro do ser humano. Na tradição hebraica, o ser humano foi criado com duas inclinações, né? Yetz Hatov, né, que é a inclinação do bem, e Yetz Hará, inclinação do mal, né?
O desejo, então, da inclinação do bem é o desejo de obedecer a Deus, de agir com justiça, amor e verdade. E a inclinação do mal, o desejo egoísta, o orgulho, a sensualidade, a autossuficiência, o impulso que se opõe à vontade divina, né? A base está em Gênesis 2:7. E formou Jeová e Elohim o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, Neshama, e o homem tornou-se alma vivente, né? O ser humano carrega em si matéria e espírito, o corpo da terra propenso a Yetzirah e o sopro divino, fonte do Yetzratov. Daí vem o conflito interno. O que ele quis dizer aqui? Que pela uma visão messiânica, a gente pode entender que o sopro, o fôlego de vida de Deus, que é o nosso espírito, ele vem de um propício do bem, né? Da natureza do bem, que seria o Etz Hatov. Já o Etz Hará, ele viria da terra, né? Então, aquela serpente que fala lá em Apocalipse que viveria do pó da terra, né? Ficaria rastejando e comeria o pó da terra, é bem isso, né? Então tá ligado a nossa carne aqui, humana, terrestre ali, é matéria palpável, junto com o Espírito de Deus. E isso que traz esse conflito que nós vamos ver agora. O Talmud, que era até o livro que eu queria lembrar lá atrás, o justo domina seu Yetzirah, mas o ímpio é dominado por ele. Aí, voltando para a palavra, em Romanos 7, 22 a 23, Paulo, escrevendo como um judeu fariseu, discípulo de Yeshua, expressou o mesmo conceito. Porque no homem interior tem o prazer na lei de Deus. Né? Então, assim, no nosso íntimo, né, fora da carne, a gente tem um prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreia contra a lei da minha mente e me faz prisioneiro da lei do pecado, né? Então aqui fica muito claro que Paulo não fala da lei contra a lei de Deus, né? Mas é uma outra lei, né? Que é a lei carnal ali, que tenta dominar essa lei de Deus. E aí essa briga, né? Aqui a lei do pecado, a Yetzirah, e o prazer na lei de Deus, a Yetzratov. Paulo está descrevendo exatamente o choque espiritual entre as duas forças dentro de nós, né? E aí a gente começa a ter essa visão assim do diabo e Satanás com mais força voltado para nós. E isso, se a gente souber controlar, acaba nos dando um autocontrole de tudo está perdido realmente nesse mundo, deixa assim, vamos esperar o fim, né? Isso nos faz lutar porque é contra nós. Então se a gente pega o livro de 2 Pedro, e ele passa ali, eu acho que no capítulo 2, se não me engano, a gente teve os estudos, ele dá 7 princípios para a gente se voltar para dentro, né? E começar uma reflexão interior, né? 3. O papel de Yeshua nessa batalha. Yeshua veio não apenas para perdoar o pecado, mas para vencer o poder do Satã interior, ou seja, o domínio do Yetzirah sobre o homem. Né? Romanos 8, 3, 4. Deus enviou seu Filho em semelhança de carne pecaminosa, ou seja, veio na carne, do pó da terra, e pelo pecado condenou o pecado na carne, ou seja, né? Pela própria carne dele, ele condenou o pecado, porque ele venceu, né? Para que a justiça da Torá se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Yeshua mostrou que obedecer ao Pai é o caminho para vencer o ego. No deserto, quando foi tentado, ele respondeu a cada sugestão do adversário com "está escrito". E é isso que nós temos que fazer e seguir. O está escrito. Se está escrito, eu obedeço, eu sigo, né? Então, o Yeshua, muitas vezes a gente vê no filme ali, né, um Satanás, né, até em filmes famosos novos ou séries novas, a gente vê um Satanás, uma pessoa ali do mal, né, com uma cara escura ali, sombria, né?
mas ali a gente vê que foi uma batalha espiritual, ou seja, venceu Satã interno com a palavra e a submissão à vontade do Eterno, né? Como essa compreensão muda a nossa vida, quando entendemos que o inimigo não é apenas externo, mas também interno. Começamos a lutar a verdadeira guerra espiritual, a batalha da mente e do coração. Provérbios 16:32. Melhor é o que domina o seu espírito do que o que toma uma cidade. O domínio próprio é uma das maiores virtudes espirituais no judaísmo e no ensinamento de Yeshua. Então aqui a gente fala ler judaísmo porque a gente já vê que na tradição do judaísmo não tinha esse consenso de um ser maior que nós, né, que poderia tentar vencer Deus ou batalhar contra Deus, né? Deus nem pode ser tentado. Então essa figura do mal que foi colocado pelas igrejas é o próprio interior nosso. O propósito da Torá e do Espírito. A Torá foi dada para revelar o bem e o mal dentro de nós, mas só o Espírito de Deus, Ruach HaKodesh, através de Yeshua, pode transformar o coração para que Etzerá Tov governe, né? Ezequiel 36, 26, 27. Dar-vos-eis um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Porei dentro de vós o espírito, e farei que andeis nos meus estatutos. Essa profecia se cumpre em Yeshua, o Messias que traz redenção interna, restaurando o domínio do bem dentro do ser humano. Então, uma conclusão espiritual que a gente tem aqui são as nossas inclinação ao bem e ao mal, né? O impulso ali da Yetzratov, né? O impulso de obedecer, amar e se aproximar de Deus, né? E a inclinação do mal a Yetzirah, a força do ego, o orgulho, o medo e a desobediência, né? A gente tem aqui o Satã, diabo, né? A expressão de duas oposições, externa ou interna, e Yeshua, a salvação, aquele que vence e redime a inclinação má, restaurando a imagem divina do homem. Eu pedi aqui para me trazer o texto de Isaías 14, né, que ele tinha sugerido, e uma explicação com a visão hebraica messiânica também de Ezequiel 28:14 em diante, né? Se ele fala sobre o rei da época ou se é sobre a figura de Satanás como um anjo caído, querubim, que é o que as igrejas aí fora trazem, né? Que aqui que mostra a figura de Satanás como lindo, tal, que tentou seduzir Eva. Algumas falam que até a serpente se vestiu de um querubim lindo lá no Éden e convenceu ela, né? E aqui ele fala o quê? Que esses textos são os mais citados quando se fala na origem de Lúcifer ou na queda de Satanás. Mas quando analisamos o texto hebraico original e a visão messiânica, a interpretação muda drasticamente do que é ensinado na teologia ocidental tradicional. Vamos verso a verso para ver com base na língua hebraica e no contexto histórico e espiritual. Então vamos primeiro em Isaías aqui 14:12. Suposto Lúcifer. Texto. Como caíste do céu, ó Lúcifer, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Isaías 14:12. Mas o texto hebraico original diz algo bem diferente. Este Nafalt Mishamayahim. Helel ben Sarhar. Isaías 14:12. Helel, brilhante, resplandecente, astro da manhã, ben Sarhar, filho da alva, filho do amanhecer. O termo Lúcifer em latim, lux mais fere, portador de luz, veio da tradução da Vulgata Latina, feito por Jerônimo no século IV depois de Cristo. Então só aí que entra esse termo de Lúcifer, né? Que seria o filho da alva, ali o filho do amanhecer, brilhante ali, né? Na Torá e nos profetas, essa palavra nunca aparece como nome próprio, ou seja, como um nome para uma pessoa que se chama Lúcifer, né?
Contexto real do capítulo. Isaías 14 não é uma profecia sobre um anjo rebelde, é um machal, parábola poética, contra o rei da Babilônia. Veja Isaías 14:4. Proferirás este provérbio contra o rei da Babilônia. Isaías 14:4. O rei, possivelmente Nabucodonosor ou um sucessor, é descrito metaforicamente como alguém que quis se elevar ao nível de Deus e acabou caindo. A linguagem de subir ao céu por trono acima das estrelas de Deus, né, no versículo 13, é poesia oriental típica para expressar orgulho e soberba, né? Agora uma visão hebraica messiânica. Na visão messiânica, Hillel ben Shahar representa a arrogância humana que tenta usurpar a glória de Deus. É uma figura do homem rebelde, não um ser espiritual autônomo. Porém, espiritualmente, esse rei espalha o mesmo orgulho do Satã, a mesma força de rebeldia contra o Eterno. Isaías 14, 13 e 14. Tu dizias no teu coração, subirei ao céu, exaltarei o meu trono acima das estrelas de Deus. O coração é o centro da vontade humana, né? Ou seja, a queda não é de um anjo, mas de um coração soberbo, o mesmo espírito de oposição que Yeshua venceu quando disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, né? E aquela briga, né, que Yeshua tem ali com o seu interior, né? E ele fala para não tentar, né, o Pai também, né? Então a gente vê aqui, agora em Ezequiel, né, 28:14 em diante, que é parecido o texto, né? Texto principal: tu eras querubim ungido para proteger e te estabeleci no monte santo de Deus, no monte santo de Deus, no monte santo que Deus estava. Andava entre pedras afogueadas, né? Ezequiel 28:14. Este trecho faz parte de uma lamentação contra o rei de Tiro, Meleque-Tizor. O capítulo comenta dizendo claramente: filho do homem, levanta um lamento sobre o rei de Tiro. Ezequiel 28:12. Então, denominações tentam pegar textos pinçados para mostrar, né, que a beleza ali de Lúcifer, que ele era, né, parecido com Adão ali, e usava as pedras luminosas, que ele tinha um contato direto com Deus no céu, né, algo desse tipo, né, a gente vê que são brigas internas. Contexto histórico: Tiro era uma cidade fenícia extremamente rica e orgulhosa. Seu rei acreditava ser quase divino, ao que ele falava: eu sou seu Deus. Sobre o trono de Deus, lá no céu, me assento no meio dos mares, né? Assim como Isaías 14, Ezequiel usa a linguagem simbólica para mostrar a queda de um governante humano e arrogante, né? Que com o tempo caiu, morreu e acabou, né? A descrição no Éden, querubim protetor, pedras preciosas, né? Versículo 13 e 14, é uma metáfora poética. O profeta está comparando o rei a um querubim glorioso que se corrompeu por causa do orgulho, né? A visão hebraica messiânica. Na interpretação messiânica, o texto fala literalmente do rei de Tiro, mas espiritualmente revela o padrão da rebelião, o mesmo espírito de Satã. O rei de Tiro representa a humanidade que foi criada bela e perfeita, mas se corrompeu pelo ego. Querubim ungido simboliza a posição elevada que o homem recebeu ao ser feito à imagem de Deus e que foi perdida pelo pecado. Ezequiel 28:17. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu esplendor. Eu te lancei por terra, ou seja, o problema é a exaltação do ego acima do Criador. Isso é o que o judaísmo chama de Yetzer Hara, levado ao extremo, o mesmo Satã interior de que falamos antes, né? E aqui a gente tem uma síntese também das duas passagens, né? Eu acho que ficou bem claro aqui, eu vou pular porque nós temos muito chão ainda.
Uma conclusão messiânica. Na visão hebraica messiânica, Lúcifer não é um nome próprio, mas um símbolo de orgulho e vaidade humana. Querubim caído, em Ezequiel 28, não descreve um anjo literal, mas a corrupção do homem poderoso. Satanás, como força espiritual, representa esse mesmo padrão de rebeldia, a mente que exalta acima da vontade de Deus. E Yeshua é o antípodo perfeito dessas passagens. Ele se humilhou em vez de se exaltar. Filipenses 2, 6 a 9, revertendo a queda original. Aí eu fiz uma pergunta aqui, né? Assim, como fica então o Apocalipse fala que Jesus voltará com anjos de Deus, acabará com Satanás e o diabo? Se os anjos e a antiga serpente, como fica toda essa interpretação na visão hebraica messiânica, né? Porque eu gostaria de saber aqui nesse texto, né? E fazendo pergunta, vendo se ligava, algumas coisas eu fui ajustando, tal, né? Porque ali a gente tem uma visão que ficou de doutrinas que a gente traz ali, antes da Techuvá, né? De que seria uma briga, né? De um homem contra o bem e o mal ali. Jesus voltaria, mas derrotaria o próprio Satanás em si. Quem seria, então, essa figura, né? Essa é uma das questões mais profundas da teologia bíblica e na visão hebraica messiânica. Ela tem uma explicação muito mais simbólica e espiritual, sem negar a realidade do mal, mas redefinindo o que é Satanás e que são esses anjos de Apocalipse. Vamos por parte. Entendendo o contexto messiânico hebraico do Apocalipse. No pensamento hebraico messiânico, o livro de Apocalipse, Revelação, é uma revelação espiritual e simbólica de realidade celestial, e não uma narrativa mitológica de seres caídos e guerras cósmicas literais. Em outras palavras, o livro usa linguagem profética e apocalíptica, como os profetas Daniel, Ezequiel e Zacarias, para descrever verdades espirituais profundas, não necessariamente eventos literais. 2. Satanás, antiga serpente e o diabo. Vamos ver o que o texto-chave fala. Apocalipse 2:9. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi lançado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Ou seja, né? Na visão hebraica, dragão, a serpente, representa o ego, o orgulho, o sistema de engano do mundo. Satanás não é um nome próprio, e sim a personificação do acusador, o espírito da oposição da vontade divina. Seus anjos são forças espirituais ou mentais que operam em sintonia com esse espírito, ou seja, pensamentos, sistemas e pessoas movidas por essa rebeldia. Em essência, Satanás e seus anjos não são anjos caídos do céu literalmente, mas as forças espirituais da rebelião humana e demoníaca, no sentido de distorcida, que operam contra o reino. Agora, uma parte linda, né? Quando Yeshua então volta com seus anjos, né? Mateus 25:31. Quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os anjos com ele, então se assentará no trono de sua glória. Na leitura messiânica, o anjo Malaquim significa mensageiro, tanto espirituais quanto humano. Assim, Yeshua voltará com os mensageiros do Eterno, os que representam a justiça, a verdade e a Torá viva. Essa volta não é apenas um evento físico, mas também o triunfo espiritual do Messias sobre todo o sistema do engano. Quando o texto diz ele destrói o diabo e Satanás, significa o fim do poder de engano, mentira e acusação, a completa restauração da mente e da criação ao propósito do Eterno. 4. O diabo e seus anjos lançados no lago de fogo, Apocalipse 20:10. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre. Na interpretação messiânica hebraica, lago de fogo, o julgamento final da mentira, a purificação de tudo que é falso. Isso daqui já traz a purificação, né? Ou seja, quando Yeshua vem, nós
que seguimos a palavra, né, que guardamos os mandamentos de Deus e que temos uma fé em Yeshua, nossos corpos vão ser restaurados. E por mais que ainda reste um pouco desse diabo, que é esse acusador, né, que é esse opressor, que é esse que tenta nos tirar da luz de Deus, nós vamos ser restaurados e isso vai sair de nós por completo. Nós não teremos mais esses pensamentos, seremos como os anjos. Mas quem tem uma inclinação e que não permite que esse Satanás saia do corpo, serão destruídos. É isso que ele fala. E o fogo é a purificação, né? Ou seja, eles são queimados e aquela chama, né? Aquele ar, como era feito nos sacrifícios anteriores a Yeshua, que era a purificação, né? Dá início a um novo plano espiritual das coisas, né? O diabo representa a inclinação do mal, o impulso de rebeldia do ser humano. Quando Yeshua, a verdade encarnada, reina, não sobra espaço para engano, por isso essa inclinação é aniquilada, né? Então aqui, esse fogo, né, que esse fogo eterno que a pessoa vai ficar ali, não existe isso, né? Fogo é eterno porque eles são de consequências eternas, né? A pessoa que foi aniquilada ali, ela não vai mais voltar aquele espírito, né? Mas será aniquilado ali no lago de fogo, né? A batalha final, uma restauração cósmica. Portanto, a batalha final de Apocalipse é, na visão hebraica messiânica, o confronto entre a verdade Yeshua e toda forma de mentira, orgulho e rebelião espiritual. Não uma guerra física entre anjos e demônios, mas uma vitória espiritual e definitiva da luz sobre a treva, dentro e fora do ser humano. Lembra aquilo que não precisaríamos mais da luz do sol que fala em Apocalipse, né? Porque a própria luz de Deus, né, será quem que vai nos iluminar. E nós seremos luz, né? Nosso corpo será revestido dessa luz, né? Aquele corpo glorificado, igual o de Yeshua, ou igual de Moisés, né? Então, partimos mais ou menos para esse princípio. E aqui um resumo também, né, dos termos, né, diabo. Vocês podem depois tirar um print aqui da tela, mas vou continuar para não se alongar, né? Aqui eu perguntei também, essa vida eterna com Yeshua é literal, é simbólica ou é espiritual? Como assim seremos totalmente restaurados? E os que serão perversos, destruídos? Como ver isso fisicamente, né? Eu dei uma explicação ali, mas aqui eu perguntei. Ele vai direto ao coração da esperança messiânica hebraica, que é a restauração completa da criação. Tikkun Olam. A reparação do mundo. Vamos destrinchar com calma e clareza dentro da visão hebraica messiânica original passo a passo. A promessa da vida eterna é literal, espiritual e restauradora ao mesmo tempo, ou seja, Yeshua retorna. Na visão hebraica, a eternidade não é apenas ir para o céu, mas sim a restauração da criação física e espiritual sob o governo do Messias. O pensamento grego separa o mundo em físico mal, espiritual bom. Mas o pensamento hebraico não separa os dois. O Eterno criou o físico e o espiritual para estarmos juntos e viu Deus que era bom. Então a vida eterna é uma união de ambos. Literal, haverá uma nova realidade, um mundo restaurado, sem corrupção, dor, sem morte. E espiritual, os corações serão totalmente alinhados com a vontade divina. Transformacional não é escapar deste mundo, mas transformá-lo pela presença do Eterno. Lembre que nós vamos... nossa herança é a terra, né? Nós vamos herdar a terra. 2. A restauração da criação, novos céus e nova terra. Isaías 65:17. Pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Apocalipse 21, de 1 a 3. Vi novo céu e nova terra, e ouvi grande voz, eis o tabernáculo de Deus com os homens, e ele habitará com eles. Isso não significa destruição total, mas renovação,
com o mundo purificado do pecado, da injustiça e da morte. A criação volta ao estado original do Éden, com Yeshua reinando como Rei justo e eterno. 3. O que é ser totalmente restaurado? Na visão messiânica, a restauração plena é o retorno à comunhão perfeita com o Eterno, a purificação da mente e do corpo, e a libertação do domínio da morte do ego, né? Yeshua veio como Adão restaurado, porque assim como Adão todos morreram, assim também em Messias todos serão vivificados. 1 Coríntios 15, 22. Isso significa que o ser humano voltará ao estado antes da queda, sem a corrupção, com o corpo glorificado como o de Yeshua após a ressurreição, e com plena consciência da presença divina. A restauração é literal, a ressurreição do corpo. Espiritual, mente e coração purificado. E cósmica, criação renovada. E os perversos, o que acontece? Aqui há duas visões dentro do messianismo hebraico, né? A aniquilação, a mais hebraica, os perversos deixam de existir. A palavra fogo eterno é metafórica de destruição completa, não de tormento sem fim. Eu creio por essa, tá? Porque eis que vem o diabo, ardendo com fornalha, e em todos os soberbos e todos os que praticam mal serão como palha. Malaquias 4:1. Serão como palha, uma hora queima acaba. O salário do pecado é a morte. Romanos 6:23. Assim o juízo é a extinção do mal, e não a tortura eterna. Acabou, purificou, né? Acabou ali. Outra, purificação temporária. Alguns rabinos e mestres messiânicos veem o fogo como fogo purificador, o julgamento que queima o mal até que reste apenas o que é bom. Em ambos os casos, o mal não sobrevive eternamente. O reino de Yeshua é de vida, paz e luz sem trevas. Né? Então, assim, essa parte eu já não creio, que aqueles que já não creem, não seguem e que são propícios ao mal serão ali já queimados na nossa visão. Já os que têm uma salvação, mas ainda não estão, para nós ali no milênio terão as chances, né? De se libertar desse mal, né? 5. Como veremos isso fisicamente, segundo a visão hebraica messiânica? Yeshua voltará visivelmente, está em Atos 1:11. Os mortos ressuscitarão, Daniel, né? 12, 2 e 1 e Tessalonicenses 4:16. Os justos receberão corpos incorruptíveis, 1 Coríntios 15, 42, 4. A terra será purificada e restaurada, não destruída. A nova Jerusalém descerá. Apocalipse 21, 12. O céu e a terra finalmente unidos. Deus habitará entre os homens, literalmente, não mais separados. Portanto, tocaremos e viveremos a eternidade em um corpo real e glorioso, com Yeshua reinando sobre Israel e as nações. Aqui também temos, né, um resumo, né, da vida eterna, restauração, julgamento, perversos, né, e o reino messiânico, né. E aqui ele falou, se quiser posso mostrar, né, como os rabinos e os apóstolos descrevem o corpo glorificado e o tipo de corpo que teremos na vida eterna, como de Yeshua após a ressurreição, com base em 1 Coríntios 15 e Filipenses em 1 Coríntios 15 e Filipenses 3, e tradições hebraicas sobre o corpo de luz. Eu queria seguir com esse estudo, mas ele vai ficar muito longo, né? E a gente tem algumas páginas aqui ainda para seguir, então eu vou fazer um novo vídeo sobre esse estudo, tá? E aí compartilho também com vocês. Muito obrigado. Shalom, shalom. Até breve.